Aristóteles. As citações mais belas sobre a amizade. Neste vídeo vamos não só apresentar citações de Aristóteles sobre o tema em epígrafe, como também fazer alguns comentários sobre as mesmas. Comecemos por introduzir a primeira citação. Quando se analisa a obra aristotélica Ética Nicômaco, verificamos de imediato que para Aristóteles a amizade é um bem fundamental, já que sem amigos a vida não seria digna de ser vivida. Eis aqui o que o filósofo escreve a este propósito. É uma coisa muito necessária para a vida, já que sem amigos ninguém deseja viver, ainda que tivesse dinheiro e saúde, ou seja, todos bens. Aristóteles, uns passos mais adiante, reafirma o que acaba de dizer, mas, agora, a partir do estabelecimento da sua tese fundamental de que o homem é um ser político, isto é, gregário, vivendo o homem em companhia, sendo esse o seu modo de ser, só com amigos a vida pode ser vivida plenamente. Vejamos o que nos diz o Estagirita. O homem é um ser político que nasceu para viver em companhia. E o homem é feliz se possuir os bens naturais. Mas, como é evidente, é preferível viver na companhia de amigos do que com estranhos, por isso, um homem feliz tem necessidade de amigos. Para Aristóteles, a amizade tem dois polos. São eles, o amar e o ser amado. Por isso, para o autor, é descabido amar sem pedir nada em troca, já que amar sem ser-se amado não tem nenhum sentido. Eis as próprias palavras do Estagirita. Afirma-se que ao amigo deve desejar-se o bem sem pedir nada em troca. A este tipo de amigos se lhes chama benévolos. Todavia, como chamar amigos a quem se esquece de quem os ama? Por conseguinte, os amigos devem amar-se mutuamente. Ainda no que se refere ao ato de amar e ser amado, Aristóteles, com suma cuidade, percebe que a maioria dos homens prefere ser amado a amar justamente por isso. Há tantos aduladores que, fingindo gostar mais de amar do que ser amado, procuram a preferência de homens superiores para suprir as suas próprias necessidades. A próxima passagem da sua Ética Nicômaco não pode ser mais clara. Escreve aí o filósofo. A maioria dos homens prefere ser amado a amar. Por isso, a maioria prefere os aduladores, pois o adulador é um amigo que se situa num plano inferior e que, por isso, finge preferir amar que ser amado. Pese a que a maior parte dos homens prefira ser amado a amar, há outro tipo de amizade que se expressa precisamente no seu contrário, em gostar mais de amar do que de ser amados. E o amor dos pais para com os filhos é essencialmente assim. Eis o que nos diz Aristóteles. Há outro tipo de amizade e esta consiste mais em amar do que ser amado. Prova disso são as mães que se desfazem em amar os seus filhos. Ainda que gostem de amar e ser amadas, parece, no entanto, que é-lhe suficiente o facto de saber que os seus filhos vivem bem. No entanto, para Aristóteles, como já dissemos, o verdadeiramente humano reside no amar e no ser amado. É por isso que o autor lê e interpreta o ato de dar a vida pelos amigos, tão característico do pensamento cristão, como um ato simultaneamente egoísta e altruísta. É altruísta porque quem ama dá a sua vida por alguém, e é egoísta também, porque quem o faz quer realizar grandes atos. Escreve o filósofo a este propósito. É verdade que o homem bom fará muitas coisas, tanto tendo em vista o bem dos seus amigos, como tendo em vista o bem da pátria, inclusivamente, morrer por eles. No entanto, quem o faz, não o faz por atitude necessariamente altruísta, mas por escolher para si mesmo um bem verdadeiramente grande. Mas perguntemos, por que é que dar a vida pelos amigos não é um ato verdadeiramente altruísta para Aristóteles? Ou, de forma radical, por que ninguém ama generosamente ninguém? Justamente porque a maioria dos homens deseja o que é bom, mas escolhe o proveitoso. Vejamos o que nos diz Aristóteles. A razão disso reside no facto da maioria desejar o bom,
mas escolher o proveitoso, e o bom é fazer o bem sem querer receber nada em troca, e proveitoso é receber benefícios. Aristóteles considera que podem distinguir-se 3 tipos de amizade: há os que amam por prazer, os que amam por interesse e o que amam a pessoa amada. No que se refere aos 2 primeiros tipos de amizade, o Stagirita afirma que nela se amam unicamente os atributos das pessoas que se relacionam e nunca as próprias pessoas. É por isso que estas amizades se desfazem com facilidade, sempre que os atributos deixem de ser verificar nas mesmas. Eis o que Aristóteles nos diz. Os que amam por utilidade não se amam a si mesmos como pessoas, mas sim na medida em que essa amizade proporciona algum bem. E o mesmo se passa nos que amam por prazer. Por isso os que amam por utilidade ou por prazer, ou fazem pelo seu próprio bem, ou pelo seu próprio prazer, mas nunca a outra pessoa. Estas amizades desfazem-se com facilidade sempre que as partes dentro das mesmas deixam de ser prazerosas ou ter utilidade. Por isso, quando deixa de existir aquilo pelo qual eram amigos, se desfaz também a amizade, que existia unicamente com vista ao prazer e à utilidade. Diferentemente, as amizades que se referem aos que amam a pessoa amada são eternas, pois aproximam os que são iguais em virtude. Aqui não se amam os atributos como a beleza, o prazer, o dinheiro ou a posição social, mas a pessoa que se ama. A este tipo de amizade denomina Aristóteles de amor perfeito, e é perfeito porque é reciprocamente beneficioso para os 2 amantes ou amigos. Escreve Aristóteles. Perfeita é, pelo contrário, a amizade dos homens bons ou dos semelhantes em virtude. Estes desejam mutuamente o bem para cada um dos amigos. São amigos os que desejam o bem dos seus amigos. Por isso, a sua amizade permanece enquanto são bons e perdura a virtude. Por outro lado, cada um deles é bom em sentido absoluto, e sendo absolutamente bons são reciprocamente beneficiosos. Mas estas amizades são raras, já que homens de essa índole são poucos. Relativamente à distância, Aristóteles diz-nos que a mesma não destrói as amizades, mas que as priva do seu exercício. No entanto, também considera que se a distância for muito grande a destrói por falta de trato. Eis aqui o que nos diz a este propósito. A distância não destrói a amizade, mas sim o seu exercício, mas se a ausência for grande, parece que coloca no esquecimento a própria amizade. Por isso se diz muitas amizades se desfizeram por falta de trato. A próxima citação de Aristóteles põe em cena uma verdade intemporal. Diz o Stagirita que, tal como no Estado, o número de amigos não pode ser elevado, já que é impossível compartilhar a alegria e a dor com muitas pessoas ao mesmo tempo. Vejamos o que nos diz o filósofo. Mas, e os amigos virtuosos? Devemos tê-los inumeráveis, ou há uma medida na quantidade como no Estado? Um Estado não pode existir com 10 nem com 100.000 homens, assim também o número de amigos deverá ser determinado, já que é obviamente impossível compartilhar a vida e repartir-se entre muitos. Talvez seja bom não pretender ter muitos amigos, mas só uns quantos suficientes para uma vida em comum. Da mesma forma como é impossível ser amigos de muitos, assim também é impossível estar apaixonado por mais de uma pessoa. Os que são amigos de muitas pessoas e têm trato familiar com todo mundo não são amigos de ninguém, exceto no sentido político. A estes costuma-se lhes chamar complacentes. Não desejaríamos terminar sem nos referirmos ao amor egoísta de Aristóteles. Para o Stagirita, a primeira pessoa que devemos amar é cada um a si mesmo, e que é a partir de nós próprios que o amor e a amizade se estende aos outros. Estamos, pois, muito longe do amor cristão que coloca a outra pessoa em primeiro lugar. Para Aristóteles, o homem bom, ao beneficiar-se a si próprio, beneficia os outros também. Escreve o filósofo a este propósito.
disse que todo sentimento de amizade se estende de si mesmo para os outros. Com efeito, cada pessoa é o maior amigo de si mesma. É por isso que o homem bom deve ser egoísta, pois, como realiza boas ações, beneficia-se a ele próprio e aos outros. E quanto a Aristóteles é tudo por hoje. Obrigado e um abraço para todos.